Dev, galera, como é que vocês estão? Aula número 3, também capítulo 3 do O Programador Pragmático, beleza, galera? Lembrando que esse é um conteúdo mais longo, então, aguinha. Ou se você vai ver no estilo podcast, fica à vontade, vai lavar a louça, lavar um banheiro que é bom, tá bom? E só deixa aí que a gente vai ser o mais descritivo possível aqui. E no capítulo 3 eu vou falar o título para vocês já, que é o seguinte: as ferramentas básicas. É muito bom de falar que ferramentas básicas, porque esse básico que ele vai botar aqui é o que eu vejo que muita pessoa nem tem. E já está trabalhando na área há algum tempo, tá? Infelizmente isso é uma verdade. Alguns profissionais não se dedicam tanto a abranger mais conhecimento. E, enfim, vamos lá, vamos com a gente. Então vamos lá. Primeira ferramenta, tá, galera? A gente está com a anotação aqui, livre em mãos. Quem quiser comprar, recomendo demais. Texto simples. E aqui, galera, a gente começa com um texto simples, que é uma das paradas mais legais na minha primeira leitura desse livro aqui. Por quê? O texto simples, ele te remete a você construir estruturas que possam ser reaproveitadas ao longo dos anos. Então, para você que talvez entrou mais recentemente na área de tecnologia, você não viu tantos formatos passarem, mas a real é que sempre vai existir formatos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem o Excel de 1997 e o Excel de 2023. São Excels, mas são arquivos com leituras diferentes. Já parou para pensar nisso? Que se você gravou um arquivo lá na década de 80, pode ser que você não consiga ler ele agora em 2025? E isso é um problema de toda a área de TI, galera, porque você precisa recuperar aquela informação. Então, usar o texto simples é uma das técnicas para que a gente possa preservar informação, dados, de forma longeva, de forma que possa se passar décadas e aquilo ainda possa ser lido. Então, assim, texto simples parece algo, vamos dizer assim, amador, né? Parece uma técnica amadora, quando na verdade é uma das técnicas mais avançadas. Então, quando você vê aquele seu sistema, tá? Que ele roda, por exemplo, em XML, é texto simples. JSON, texto simples. O que não seria um texto simples? Por exemplo, binários. Então, uma imagem, não é, obviamente que é uma imagem, não é um texto simples, mas você pode pegar e fazer uma formatação nos dados e deixar eles num formato ilegível para o ser humano, ou que não segue as regras do ESC para poder estar sendo lido. Então, assim, pensa comigo, tá? O que é melhor? Você preservar a informação ou criptografar ela e depois ninguém mais abrir? Hoje a gente já tem um problema parecido com esses e que assim é realmente difícil de evitar, que é formatos de encoding de vídeo que eles não conseguem mais ser abertos hoje. Por quê? Porque ou o fornecedor do encoding faliu, né? E aí ele não deixou instruções, não era open source, que é um detalhe importante. E aí acabou-se. Ninguém vai conseguir mais ver aquele vídeo, aquele encoding, tá? Então texto simples, galera, serve para muita coisa. Por isso que o código-fonte, no geral, é feito em texto simples. Vocês podem ver que código-fonte é sempre texto simples. Por exemplo, ninguém guarda código Java em bytecodes, por exemplo, que é a geração após ali a compilação, né? Ninguém guarda isso. O que você guarda? O texto simples do código Java. Então, galera, atentem-se a isso. Quando vocês forem ver formatos muito exóticos, preste atenção nesse ponto, tá? Por que a gente está falando de texto simples? Vem o segundo tópico aqui, que é CLI, ou console, ou shell script. Todos esses termos você vai conseguir encontrar, que é a famosa tela preta com pontinho piscando, né? Então, tela preta com pontinho piscando, que é o nosso console, muitas vezes chamamos assim, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. Porque antes de vir toda essa onda de IA, essa onda toda de automatização,
os programadores já automatizavam, galera, muita coisa através de linha de comando. Eu gostaria até de dizer que os primeiros automatizadores, assim como profissão, foi todos os sysadmins que a gente teve e tem, que automatizava diversas tarefas de configuração de sistema operacional, hardware, enfim, e tantas outras coisas. Então, assim, Shell Script, você não sabe usar? Por favor, gaste um pouquinho de tempo para que você possa entender a ferramenta. E detalhe, e a ligação entre os dois tópicos aqui, que é Shell Script trabalha muito com a entrada de texto simples e saída de texto simples. Então vamos dizer assim, você tem ferramenta XYZ que entra texto e sai texto. Que você liga, você faz o pipe, eu já estou dando a introdução para vocês um pouco do Shell Script, você faz um pipe, que é a barrinha, né, barra reta, para outro programa que também vai fazer outro processamento de texto. Então, texto simples mais Shell Script igual a deu muito bom, ou vamos dizer assim, técnicas poderosas. Você pode fazer coisas extremamente importantes. Brandão, me dá um exemplo. Processamento de JSONs gigantescos. Cara, baixei 1 GB de JSON e eu quero extrair dados desse JSON. Top! Shell Script poderia muito simplesmente resolver esse seu problema rapidamente, ok? É claro que para coisas recorrentes, talvez uma linguagem de programação seja mais adequada. Contudo, mesmo usando uma linguagem de programação, é muito provável que você ainda precise de Shell Script para fazer um detalhe ou outro que é mais rápido fazendo pelo Shell Script, porque são muitas ferramentas, galera. Então a gente está falando aí de mais de 30 anos de ferramentas que estão sendo construídas para a linha de comando e que tem diversas utilidades. E assim, todo dia você vai aprender uma coisa nova se você for para esse lado, tá? Por quê? Porque até hoje eu aprendo coisa nova. Já tem 15 anos que a gente está brincando aí com Shell Script praticamente. E se eu for pesquisar alguma coisa hoje, eu vou aprender coisas novas. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Sabe o que é usado muito também, ferramentas de linha de comando? Transcode de vídeo, tá? Transcode, decode de vídeo, usamos bastante isso, beleza? Vamos lá, galera, carro do ovo hoje tá achando que isso aqui é feira. Então vamos embora. Vamos lá, falei, tá, do Shell Script, e aqui a gente vem para um tema que é um pouco mais, não diria que polêmico, mas é um tema onde os programadores geralmente eles se apegam muito, que é IDE ou edição de texto, tá? Então vamos abstrair um pouco aqui. Eu sei que muita gente gosta de VS Code, os PHP Storm, né, JetBrains da vida. Eu sei que muita gente gosta de uma IDE, sei lá, não sei se alguém ainda usa NetBeans, Eclipse, mas enfim, eu sei que o programador se apega muito a esses pontos, tá? Só que quando ele fala de edição avançada, ele tá falando assim, de você ter uma ferramenta na qual você possa aplicar todas as alterações que você precisa fazer. E quando eu falo uma ferramenta, essa ferramenta poderia ser o teu Notepad do Windows. Poderia ser o Notepad++, que já foi usado, o Sublime Text. Então, pode ser o Vim, que é o que eu uso. Então, pode ser uma infinidade de ferramentas. O grande ponto aqui é que você precisa saber fazer edições mais avançadas. Então, não adianta, segundo o nosso texto aqui, você conseguir abrir o VS Code e a única coisa que você sabe fazer no VS Code é digitar texto. Você não sabe um atalho, você não sabe um comando, sabe? Você não sabe, poxa, o VS Code consegue abrir um arquivo maior que 2 GB? Você nem isso você sabe. Então aqui eu acredito que é o seguinte, aprender a editar texto de forma avançada. Por quê? Porque para editar texto, você pode editar de várias formas. E algumas formas você precisa aprender. Então, qual que é aquele foco aqui de fato? Tá? Independente de ideia. Você aprender algumas ferramentas de edição de texto em massa. Quando eu falo em massa, estou falando de arquivos de 3, 4, 5, 10 GB, onde você quer alterar o arquivo todo. E sim, você vai precisar saber fazer isso em alguns momentos. Pelo seguinte motivo. Às vezes você tem um dump de SQL que ele é grande
E obviamente você não vai conseguir abrir ele no seu VS Code e digitar linha por linha, né? Então você pode usar SED, AWK, você pode usar um editor de texto mais leve, né, com um processamento mais rápido, como o Vim, o Nano, talvez. Então, assim, você precisa entender que o que você está fazendo é editar texto. Independente se é com seu VS Code ou se é com a sua ideia preferida, que você gosta muito dela, que você usa todos os dias, não deixe de usar. Contudo, entenda, existem outras ferramentas para editar texto. E basicamente o que o programador faz o dia todo é editar texto. Ler texto, editar texto. Viu que o foco do programador pragmático aqui, ele está girando muito nessa questão do texto? Porque o texto é um formato quase que universal. Então, se a gente fosse falar hoje, texto ou manipulação de texto seria, nesse momento, é claro, né, a língua inglesa como formato padrão. Todo mundo teria que saber falar e escrever inglês, tá? Então, esse seria, assim, um jeito de ver essa questão da edição avançada que eles vão falando aqui, tá bom? E assim, galera, não se apegue, tá? A TI, tecnologia, ela vai sempre mudando. Nem sempre vai evoluindo, tá? Ela vai mudando. E aí, quem determina se aquilo é uma evolução ou não, geralmente é o programador, é você que vai estar aí na ponta, é você que vai estar decidindo qual tecnologia usar. Por exemplo, se na sua empresa você decidir usar toda a plataforma Windows, então as ferramentas de manipulação de texto do Linux não vão ser tão facilmente acessadas no Windows. Tá? Isso é uma decisão. É melhor Windows ou Linux? Tanto faz. São dois sistemas operacionais competentes no momento. Então, tanto faz. Mas o padrão de mercado para servidores hoje é Linux. Então, a tendência é que todo mundo trabalhe com Linux. Porque é uma decisão que a coletividade dos programadores acabou tomando. Tá? Então, assim, pensa nisso, tá? Não seja um usuário básico da sua IDE. Seja um usuário avançado que tenha capacidade de edição de texto e conheça outras ferramentas, tá bom? AWK e SED são ferramentas importantes para você pelo menos conhecer, tá? Então vamos embora. Galera, assunto pacífico agora. Controle de código fonte ou controle de versão de código fonte, CVS, o que você quiser chamar. Mas hoje o campeão indiscutível desse tema é o Git ou Git, depende como você fala, mas eu falo Git. É o Git. Git ganhou essa corrida. O Git é usado em todos os maiores projetos open source do mundo. Nós temos o famoso GitHub, né, que se baseou na ferramenta do Git. Nós temos o próprio GitLab, que é outra empresa que se baseou no Git. Então, assim, não tem muito o que discutir. Então, dificilmente você vai entrar numa empresa que usa outra coisa que não é Git. Por que eu falo que é dificilmente? Porque ainda existe? Sim, existe. Existe outros fornecedores aí de controle de versão de código. O grande ponto é, na escrita do livro, isso não era tão comum. Hoje, 2025, é quase que ponto pacífico. Todo mundo controla código. Então, se você ainda não conhece Git, recomendo fortemente você controlar, porque lembrando, capítulo 3 são ferramentas básicas. Então, tudo que eu falei aqui é básico, não é o nível avançado ainda. Então, controlar a sua IDE, saber mexer com shell script, entender o fluxo, o que é texto simples, como manipular texto simples, é tudo ferramenta básica de programador, tá? Então, olha só, dica importantíssima. Faça um curso de Git mais avançado, que não seja só fazer subir código para a nuvem ou para o GitHub, tá? Tente aprofundar um pouquinho no Git, que eu acredito que é uma ferramenta extremamente importante do dia a dia. Então, é uma ferramenta que você vai estar lidando com ela muito. Então, não faz sentido você ser um usuário muito basicão dela. É importante você conhecer um pouco mais de Git e entenda melhor a filosofia por qual o Git é construído. Porque sim, galera, não é só subir código. Existe uma forma de fazer isso que te traz benefícios e te traz malefícios ou trade-offs, como a gente gosta de chamar. Tá? Então, Git na veia. Vamos lá, galera. Um outro ponto aqui, aí a gente
dar uma trocada de ambiente e de coisas que a gente está falando de texto simples, que é depurando, ou como eu aprendi, que é debugging, tá? Então, vamos caçar bugs, ou vamos resolver e fazer um fix, ok? Então, olha só, ele traz várias dicas aqui na questão de depuração, que para você que não conhece, talvez chegou aqui, que é o seguinte, o que é depuração? É quando você tem um problema no seu software e aí você precisa encontrar, muitas vezes, a raiz do problema ou encontrar uma forma de diminuir aquele problema, tá? Então, tudo isso aí está encaixado na questão, mas é esse processo, tá? É um processo no qual você vai investigar o teu código de várias formas para que você possa encontrar aquele problema, aquele bug. Então, ficou muito popular. Acho que até entrou na gíria popular hoje em dia, 2025, que é o bug, né? Deu bug. Acho que deu bug virou até uma expressão popular, assim, fora do mercado de TI, que é o seguinte. Tudo no debugging, na depuração, ela gira um pouco em torno de ego. Por que eu falo ego? Muitas vezes quando você faz o software, entrega o software em produção, e você gastou muitas horas, eu gastei muitas horas, todo mundo gasta, todo programador gasta muitas horas fazendo uma tarefa, e aquela tarefa ela dá problema, ela não cumpre os requisitos, ou ela tem um comportamento anômalo àquilo que teoricamente era esperado, o programador tem que ter a humildade de reconhecer que não é a plataforma que está dando problema, não é o computador que está executando dando problema, não é a virtualização, porque muito provavelmente é o código que ele escreveu. Então, muitos programadores têm a síndrome do super-homem, eles não erram e são invulneráveis, o que é uma mentira. A gente não só erra, como erra muito, e a gente não é invulnerável. Provando isso, se você fizer uma pesquisa aqui em 2025, você vai ver que as grandes e maiores empresas do mundo da área de tecnologia, todas perderam e caíram seus serviços esse ano, tá? Então fica a dever de casa para você pesquisar outage de Cloudflare, AWS, Azure e GCP, que é o Google Cloud, ok? Então olha só, todas essas empresas falharam por causa de quem? Imagina, de quem? Pois é. E ali foi feita uma depuração aprofundada para que eles pudessem resolver os problemas e as plataformas pudessem voltar à sua atividade normal. Tá? Então, galera, quando for depurar, esqueça um pouco do seu ego, esqueça que você gastou tantas horas, vá com a cabeça de quem realmente vai procurar um problema. Tá? Não vá com a certeza que você fez tudo certo e está tudo correto, tá bom? Então, ego, a primeira coisa que você tem que eliminar. Uma técnica que ele traz aqui, que é o Hobbducking, não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas eu falo assim, que é o patinho de borracha, tá? O que é esse patinho de borracha? Patinho de borracha é você pegar o patinho, olhar para o código e começar a falar com o patinho, vamos dizer assim, tudo que o código está fazendo. Que é mais ou menos o seguinte, galera, é como se você lesse tudo com tanta atenção, como você está lendo para outra pessoa, nesse caso para o patinho, que ao ler novamente todo o código, você consegue entender onde está a falha. Isso é uma técnica muito poderosa e acontece muitas vezes, tá, galera? É que nem você chamar um amigo seu ou da faculdade ou do trabalho para ver o código e falar assim, cara, eu tô com um problema XYZ, não tô conseguindo resolver. Aí o cara senta do teu lado e o cara pergunta geralmente assim, o que tá acontecendo? Aí você começa a falar, isso. Ixi, olha só, lembrei, eu não fiz isso. E isso acontece muito, tá? Então o Hobbducking é uma coisa muito interessante e eu recomendo vocês a fazerem. Como a gente, programação é uma coisa solitária, o pessoal fala do patinho de borracha, né? O Hobbducking, tá? Para poder estar falando pro patinho. Mas enfim, serve para você chamar alguém ou você tentar entrar no estado de bastante concentração, falar em voz alta, todo o código, passar linha a linha, ponto a ponto. Um grande importante da técnica é ser ponto a ponto, tá? Um outro ponto interessante que ele bota aqui é não entrar em pânico, tá? Não entre em pânico. Problemas acontecem, problemas sempre vão acontecer e você não vai e não deveria e dificilmente vai ser demitido só porque você causou um problema em produção, tá?
Não vai, galera. É muito raro isso acontecer, porque todo programador, qualquer pessoa experiente, qualquer empresa que dependa de software, entende o nível de complexidade, dificuldade que é desenvolver um software. Por isso, como eles entendem, eles sabem que se eles forem demitir todo programador que causa um problema em produção, eles não vão contratar mais ninguém, porque todos eles já passaram. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz isso inclusive esse ano. Esse ano eu fiz, tá? Então assim, não se desespere, as coisas vão acontecer. Você pode passar por um processo de readequação em questão de processos, procedimentos dentro da empresa, mas só isso me ensinaram esse ano, né? Só erra quem faz. Então, se você está produzindo, criando, inovando, você é o candidato para errar. Quem fica parado nunca vai errar, tá bom? Então, não se desespere. Acho que esse é um outro ponto muito importante que o livro traz, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos falar aqui agora sobre eles. A gente falou sobre a questão do depurando. Aí ele volta um pouquinho aqui para manipulação de texto, tá? Aí você fala, Bruno, você já falou sobre isso, tá? E vamos lá. Uma coisa é você editar 20, 30 gigas, que não eu falei. Outra coisa é você editar um arquivo no momento que você está programando ali com a sua IDE, tá bom? Então ele divide esses dois pontos. Eu acabei juntando um pouco mais no início, tá, os dois pontos, mas agora eu quero fazer essa divisão. Uma coisa é você ter a IDE, onde você está manipulando um texto, um arquivo, geralmente código, tá? E aí você ter uma proficiência na IDE é bom. Outra coisa é você editar um arquivo de 20 gigas de dump de SQL, ou um arquivo de JSON, ou arquivos de sistema operacional, que são muito grandes, extensos, enfim, por vários motivos. E aí você precisa usar técnicas diferentes entre os dois, tá? Então, por isso que as técnicas de Shell Script, como a WQ7, são boas para arquivos muito grandes, para você fazer processamentos. E sua ideia favorita, no meu caso o Vim, é outra história, e onde você pode também aprender a editar de forma mais proficiente, ok? Então, o texto ele é muito voltado para manipulação de texto, tá, galera? Por que ele reintroduz manipulação de texto? Porque a gente vai falar de um outro tipo de manipulação de texto. Esse aqui é bem interessante, que é uma surpresa que eu acho que você não esperava. Que é o seguinte, é o gerador de código. E agora o que veio na sua mente quando você está escutando aqui gerador de código? A nossa queridíssima IA, tá? Então, nesse livro aqui, galera, há muitos anos atrás, a gente já estava falando de gerador de código. E qual a opinião dos programadores sobre gerador de código nessa época? A opinião é a mais favorável possível, sabe? E assim, só porque a IA hoje é um gerador de código glorificado, né? É um gerador de código onde você não está gerando aqui apenas código, você está gerando um texto de música, texto para livro, enfim, e outras infinidade de coisas que estão sendo geradas, que o programador tem que parar de usar. Porque assim, existe uma discussão hoje que ela é tola, e a gente já vai vencer isso, que é se o programador deve ou não usar IA para desenvolver código. Se a IA vai deixar o programador ou não burro. Sabe? E assim, é uma discussão totalmente tola. Você tem que usar IA, você precisa usar IA, porque a mesma coisa se aplica ao gerador de código. Poxa, gerador de código vai me deixar burro, porque ele gera um monte de código e boilerplate que eu preciso para poder fazer coisas X. Então quem programou muito tempo em Java sabe que tem muito boilerplate, tá? Dentro do Java, por isso que Java às vezes é um pouco criticado por isso, mas assim, gerar código, galera, criar um gerador de código, criar uma ferramenta que te facilita é extremamente importante. Então antigamente o pessoal criava, que chamava gerador de código, mas hoje a gente tem a IA, que também é um gerador de código da mesma forma, do mesmo jeito, tá bom? E assim, usem IA, tá, galera? Usem IA para gerar o seu código. Você precisa se adaptar a esse gerador de código, entender como ele funciona e usar ele para o seu benefício, tá? Então é indiscutível. Então ele fala dos benefícios ali, olha. Cara, eu quero gerar um projeto novo. Você vai escrever todos os arquivos do framework na mão? Não. Usa o skeleton ou o esqueleto, tá? Padrão que o framework te coloca para você poder iniciar.
Depois você modifica. Depois você cria um template seu para gerar o código do jeito que você acha melhor, que é uma coisa que poucos programadores às vezes acabam fazendo. Às vezes eles esquecem que eles podem gerar também esqueletos. Isso aí, galera, ajuda muito. Imagina tu gerar uma parada em 3 minutos que você demoraria um dia para fazer. Isso é eficiência, tá? Isso mostra profissionalismo, tá? Então, do iniciante ao mais graduado, precisamos entender como gerar código de forma eficiente. Eu acredito eu, que a IA é mais um método para que a gente possa gerar mais código de forma eficiente e melhor. Tá bom? Beber uma água, galera. Espero que vocês também estejam hidratados. Beleza? E olha só. Resumão geral sobre tudo que a gente viu aqui. Tá? Ele fala das ferramentas básicas. E quando a gente fala de ferramenta básica, e aí às vezes você escutou esse vídeo todo e, poxa, não faço isso, não faço aquilo, não se apavore. Existe tempo, você vai poder aprender essas ferramentas básicas. Baseado nisso aqui, eu estudei bastante essas ferramentas básicas, então hoje eu posso dizer que pelo menos a maior parte de tudo isso aqui eu já domino, tá? E você também pode dominar, é só você começar. Eu acho que o mais importante desse livro aqui é que ele te dá o guia, ele te dá um ponto de partida para que você possa ir adquirindo conhecimento, tá? Um conhecimento que não é só o conhecimento que você vai ter num cursinho de 50 horas. É um conhecimento que você vai levar para sua carreira inteira, tá? Um outro ponto que eu queria deixar aqui, assim, se você chegou aqui nesse terceiro vídeo, você já está num caminho diferente, tá bom? Então eu queria te dar uma palavra de incentivo no sentido seguinte, que muito provavelmente, se você entendeu e aplicar o que você já aprendeu, o que você entendeu nesses 3 capítulos do livro, nessas 3 aulas, você vai estar na frente de 95% da sua concorrência se você é um iniciante. Se você já é um profissional, muito provavelmente você vai começar a ter uma proficiência muito maior aplicando isso aqui. Mas você precisa aplicar seriamente, tá? Não adianta você só ler o livro e não aplicar isso. Você precisa começar a botar a sua mente para aplicar esse conteúdo. Uma coisa curiosa, para quem não sabe, o livro tem exercícios, tá bom? Então você poderia fazer também os exercícios, dependendo do tanto de tempo que você tem aí para estudar. Fechou? Então, galera, tem aula 1, tem aula 2. Se você chegou a... Enfim, se você terminou essa aula e não viu as outras anteriores, recomendo fortemente, porque assim, tudo vai se complementando. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!